Olá a todos, estamos de volta à nossa caminhada com Jesus. E para que nós a façamos com confiança e cheios de viva esperança, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. E com as bênçãos de Jesus, de Maria e de José, sigamos na estrada de Jesus, que é a estrada que nos conduz ou que nos ajuda a vivermos uma vida de perfeição, que é aquilo que o Pai quer de nós. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Por isso nós estamos aqui, para, através da palavra, buscarmos ser cada dia mais perfeitos. Muito bem. Nós estamos encerrando o mês de outubro, e o mês de outubro é marcado no nosso ano litúrgico, no calendário litúrgico da nossa igreja, a Igreja do Brasil, como o mês da missão. O mês da missão é antecedido por dois outros temas, meses temáticos. Agosto é o mês das vocações. Setembro é o mês da Bíblia, portanto, da palavra. E, finalmente, o mês de outubro é o mês da missão. Nós somos vocacionados, isto é, somos chamados porque, criados por Deus, fomos escolhidos por Deus para sermos as suas criaturas mais perfeitas. E fomos predestinados por Deus a sermos seus filhos, por Jesus, com Jesus, em Jesus Cristo. Então, nós como filhos de Deus, fomos também criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Portanto, a nossa missão como filhos de Deus é sermos santos, como Jesus é santo, como Deus é santo. Assim, Jesus nos disse para sermos. Então, cada um de nós tem uma missão na vida. A missão nós vamos descobrindo à medida que vamos vivendo. A nossa missão terrena, digamos assim. Agora, a nossa grande missão é exatamente aquela que nos conduz de volta a Deus. De Deus saímos, Ele é o alfa, e a Deus voltamos, porque Ele é o ômega. Por isso que no Círio Pascal, que simboliza a luz de Cristo, simboliza o próprio Cristo ressuscitado com a sua luz acesa, ele é encimado pela letra A de alfa, o primeiro, é o início de tudo. E abaixo, na haste da cruz, nós temos o quê? O ômega, que é a última letra, portanto, ele é o fim. Nós começamos em Cristo e voltamos para Cristo. Quando Cristo diz, eu tenho que subir de novo ao Pai, eu vim do Pai, agora volto para Ele para preparar um lugar para vocês. Justamente este lugar que Jesus já preparou, já está lá, esperando a gente, e evidente que esse é o final da nossa missão. Antes de falarmos especificamente da missão, é bom que a gente tenha em mente o seguinte: a palavra missão, ela vem de uma palavra latina missio. Missio, missionis, quer dizer missão. Mas o missio é um substantivo derivado de um verbo. Este verbo é o verbo mittere. O verbo mittere significa, em latim, enviar. Enviar. Então, missão
é o resultado, é precedida do envio. A gente é enviado para uma missão, é isso. Por isso é que a palavra missão tem em si o envio. Em primeiro lugar, nós temos o envio, que vai dar numa missão. Nós somos enviados para cumprir uma missão. É exatamente isso de que trata, ou de que quer tratar a igreja, quando ela se diz missionária. Ela é missionária porque ela tem uma missão a cumprir. E essa missão que a igreja cumpre, ela vem de Jesus. Ela vem da missão de Jesus. Veja bem, Jesus é um missionário do Pai. Portanto, ele foi enviado pelo Pai. Então, o missionário significa o enviado. O ungido do Pai, aquele que o Pai escolheu para cumprir uma missão. Então, quando vemos Jesus, ou quando pensamos em Jesus, devemos ter em mente sempre isso, que Jesus veio ao mundo, Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus que se encarna, quer dizer, que se torna humano no seio de Maria Virgem. Esse Jesus se encarnou para, como homem, cumprir uma missão que o Pai lhe destinara. Ele veio fazer aquilo que Deus pediu a ele, vamos colocar assim, que fizesse. Esta é a missão, a grande missão, a missão de Jesus. E ele veio, cumpriu a missão, primeiramente pregando, falando do reino de Deus. Veio trazer o reino de Deus para a terra, a fim de que todos os povos reunidos, unidos nele, voltassem para o Pai. Por quê? Porque a humanidade inteira, que compõe esses povos todos, a humanidade inteira havia se afastado de Deus, colocado Deus de lado, dado as costas a Deus, quando, no momento em que a criatura mais sublime, criada por Deus, se voltou contra Deus, quando pecou lá atrás no paraíso. Quando, seguindo as palavras mentirosas da serpente, preferiu seguir as palavras da serpente, ou seja, da mentira, e se voltou contra Deus, porque a serpente induziu. A serpente é uma metáfora, é claro, é o mal, induz a criatura a se voltar contra o Criador. Mas se voltar contra o Criador, por quê? Porque a criatura desobedece a uma ordem do Criador. Se o Criador diz assim, olha, você pode tudo para você, você está livre para fazer tudo, menos uma coisa, nas palavras bíblicas, comer do fruto da árvore que está no centro do jardim, de árvores frutíferas de todo tipo. Pode comer de tudo. Ou seja, você é livre. Você pode fazer o que quiser, mas não faça isso. Porque se você fizer isso, a consequência será a sua morte. Quer dizer, você acabará. Aí o que faz a criatura humana? Vai e come. Comeu por quê? Porque foi insuflada pelo mal, mas o mal existe para fazer isso mesmo. Que é para tentar. A criatura tem que ter força suficiente para, quer dizer, por ele só não tem força nenhuma. O mal é muito mais poderoso, é claro. O diabo é mais poderoso do que qualquer um de nós. Por isso precisamos da ajuda de Deus. Mas lá os primeiros seres, né, humanos, seres viventes,
que nós chamamos de Adão e Eva, esses não. Esses resolveram fazer aquilo contrário à vontade de Deus, contrário ao que Deus lhes dissera. Ou seja, desobedeceram conscientemente a ordem de Deus, do Criador. Tiveram vontade e consciência. Em termos jurídicos, isto significa agiram dolosamente. A ação deles foi dolosa. Por quê? Porque eles quiseram fazer. Então, quando se diz que o homem pecou, o pecado foi o da desobediência, para voltar-se contra Deus, mas antes de eles colocarem em prática a desobediência, eles desobedeceram no coração. Eles desobedeceram na mente, na razão, na inteligência. Ou será que não é isso que acontece hoje em dia? Se você fumar, você corre um grandíssimo risco de contrair câncer. Mas as pessoas fumam. Então, por quê? Porque nós fomos criados em liberdade. Fomos criados para sermos livres, mas de uma liberdade verdadeira, de uma liberdade pura. Aquela que se junta a Deus, aquela que vem de Deus, e que, portanto, tem que ser a liberdade divina, aquela que ela nos dá, que Ele nos dá. Mas nós somos tão livres que nós construímos uma liberdade humana, que é uma falsa liberdade. E isso é mostrado claramente nesse episódio, não é? Do fruto da árvore chamada da árvore proibida. Que lá não está escrito assim, tá? A árvore que está no centro do jardim. Passou a ser a árvore proibida. Então, o homem, na realidade, deu as costas a Deus. Porém, Deus não deu as costas ao homem. Na sua infinita misericórdia, que parte de um amor extremado, de um amor total, de um amor até incompreensível, no seu grande amor pela criatura, aquele ser que Deus constituiu à sua imagem e conforme a sua semelhança. Já pararam para pensar nisso? Você se olhar no espelho e se descobrir ali imagem e semelhança de Deus. Porque isso é o que nós somos, no fundo. Pois muito bem, Deus nos constituiu para isso. Então Ele não nos fez para morrer. A morte veio por causa da desobediência de um homem. Diz lá São Paulo aos Romanos, e a nós. A morte entrou no mundo por causa do pecado. E o pecado foi do homem. Muito bem, passado aquilo, na plenitude dos tempos, novamente São Paulo, já ia aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho, nascido de mulher. Gálatas 4:4. Este é o texto mais antigo a respeito de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Não é o Evangelho, não é nada. É essa frasezinha, esse pedacinho de um período da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo número 4, versículo número 4. Chegada a plenitude dos tempos. Bom, o tempo está amadurecido. Chegou o momento. Aí, naquele momento, Deus envia o seu filho, nascido de mulher. Quer dizer, o Filho de Deus se encarna, se faz homem no seio da Virgem Maria. Isto foi colocado sinteticamente e definitivamente por São João no prólogo do seu Evangelho.
quando ele diz, capítulo 1, versículo 18, o Verbo se fez carne e habitou, diz lá a tradução, entre nós. Mas na realidade não é só entre nós, é em nós. Era habitavit in nobis. Muito bem. Então, o Verbo veio ao mundo, o Verbo se faz carne justamente para resgatar o mundo, para resgatar toda a humanidade, toda a criação, porque a criação foi submetida ao homem pelo Criador. Salmo número 8. Então, Deus submete todas as coisas criadas ao homem, que é a mais perfeita das suas criaturas. O homem é uma criatura. Não é Deus igual a Deus. Não. É Deus com Deus em Cristo. Por Cristo. Com Cristo. Porque se não fosse Cristo, nós não seríamos divinizados. Fomos divinizados pela humanidade de Jesus divino. Então Jesus vem e vem fazer isso. E como é que ele faz isso? Cumprindo uma missão. Essa foi a missão dele. Restituir. O verbo usado na Escritura é recapitular. É novamente Paulo, naquela carta aos Efésios que nós vimos aqui. Em Jesus, Jesus recapitula todas as coisas para Deus. Recapitular quer dizer refazer, renovar, recriar. Com a sua morte e a sua ressurreição. Jesus morre, o homem velho. Jesus ressurge dos mortos, homem novo. E é esse homem novo, essa criatura nova que nós somos em Cristo. Por Cristo. Com Cristo, sempre. Mas como é que isso aconteceu? E aí nós vamos entrar mais aprofundadamente na missão. O que é o que nos interessa? Então, nós somos vocacionados. Então, ouve lá, um dia, vamos ouvir aqui o que é que nos diz São Lucas. Eu vou usar Lucas porque Lucas, ele tem... Lucas segue uma certa ordem que os outros sinóticos também seguem, mas não tão detalhadamente. Vamos então começar fazendo um roteiro, para a gente poder entender como Jesus chega à ideia da missão. Então, no capítulo número 4 de São Lucas, nós temos exatamente a história da tentação de Jesus. Nós sabemos que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado pelo demônio. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus é tentado pelo demônio. Então, são aquelas famosas 3 tentações. Jesus bate o demônio e São Lucas, e só ele diz isso, diz que quando no final acabou o tempo, então, quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras, aqui são reveladas 3, mas essas 3 compreendem tudo. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora. Foi embora. Isto muito bem, os outros dizem. Agora, Mateus e Marcos também citam isso. Agora, o que acontece? Só Lucas diz que o diabo foi embora por algum tempo. Nenhum outro diz isso. Os outros 2 não dizem a verdade. Dos sinóticos, que são esses 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas,
a ordem deve ser, a melhor ordem é essa, Marcos, Mateus e Lucas. Mas cronologicamente, canonicamente, é Mateus está em primeiro, Marcos em segundo e Lucas é o terceiro. Mas quando São Lucas escreve o seu evangelho, dizem os estudiosos da Bíblia, mais de hoje, lá pelo ano 80, eu tenho lá as minhas dúvidas, mas eu não sou estudioso da Bíblia, quer dizer, conheço um pouquinho, mas eu acho que não deve ser isso não. Mas, de qualquer maneira, ou é perto do ano 70 ou depois do ano 70. De certeza absoluta, ele vem depois do Evangelho de Marcos, que na realidade é o primeiro de todos, anos 60, e do de Mateus, que é logo a seguir. Muito bem, aí vem Lucas. Então, Lucas, ao escrever, ele já sabe o que os outros escreveram. E ele coloca, então, determinadas coisas na história que ele conta, que é basicamente a mesma dos outros dois, mas com alguns detalhes que os outros não contam. Por exemplo, nenhum deles conta a história de Jesus sob o ponto de vista de Maria. Lucas é o único que fala de Nossa Senhora da maneira como fala. Tanto que dizem que Lucas também, além de médico, isso nós sabemos, porque São Paulo diz, ele foi discípulo de São Paulo, e Paulo, aos Colossenses, ele diz, o único que está aqui comigo é o meu caro amigo, meu querido amigo, Lucas, vírgula, o médico. Então, por isso, dia de São Lucas, dia do médico. Muito bem, então Lucas, ao escrever isso, ele escreve muito tempo depois, e como ele diz lá no início, que ele consultou as fontes, ele foi às fontes, ele sabe tanto, com tantos detalhes, com tanta riqueza de detalhes sobre Nossa Senhora, que muito provavelmente ele a conheceu, e também certamente terá conversado com ela. E ela lhe terá dito as coisas que depois ele guardou e depois botou por escrito. Ela é uma das grandes fontes de Lucas. Com isto, todos os estudiosos da Bíblia concordam. Então, Lucas, ele quando conta as coisas, ele conta assim, o diabo se afastou de Jesus por um tempo. Tanto que ele vai reaparecer outras tantas vezes, nós sabemos disso, e principalmente na hora da cruz. Na hora da cruz, o diabo volta a atormentar Jesus. Quando ele já está cravado na cruz, o diabo está lá para atormentá-lo. Nós não podemos esperar que o diabo não esteja do nosso lado, nos atormentando a todo momento. Se somos verdadeiros seguidores de Cristo. Mas os seguidores de Cristo vão entrar ali daqui a pouco. Vamos ver como é que eles vão aparecer. Então, Jesus, depois da tentação, ele foi para onde? Ele foi para a cidade onde ele crescera, a cidade de Nazaré. E lá, nos conta Lucas novamente, ainda capítulo número 4, já aqui a partir do versículo número 14. Jesus voltou para a região da Galileia, portanto foi para a Galileia, e o poder do Espírito Santo estava com ele. Então ele já não estava mais sozinho. Ele levava consigo o poder do Espírito Santo. Note bem, Jesus é Deus feito homem, mas Jesus é fundamentalmente homem-Deus. Ele é Deus e é homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então ele tem o poder do Espírito Santo com ele. Ele é um homem ligado intimamente a Deus e, portanto, esse elo de ligação, a linha que une Deus ao Filho é exatamente o Espírito Santo, que é a representação do amor de Deus. Jesus e o Pai se ligam por amor. O Pai e Jesus são ligados por amor. Amor que se estende para nós, porque estamos ligados em Jesus. Então Jesus voltou para Nazaré,
onde ele havia crescido. No sábado, continua Lucas, conforme era o seu costume, foi até a sinagoga. Ali se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito, olha aí, o Espírito Santo com ele. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, etc, etc, etc. A passagem do livro de Isaías, capítulo número 61, 1 para frente. Jesus lê uma parte dessa profecia de Isaías, que havia sido escrita 600, 700 anos antes de Cristo, já prefigurando o Messias. Quer dizer, quando ele terminou de ler, fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes, e aí nós vamos começar a entrar em alguma coisa importante, todas as pessoas presentes na sinagoga. O espaço era um espaço suficientemente grande para conter um número grande de pessoas, mas não era um espaço enorme, não é a Basílica de Aparecida. Então, todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Ou seja, a profecia de Isaías, feita 600 anos antes de Cristo, quando não mais 500, 600, 500 anos antes de Cristo, porque já é o capítulo 61 de Isaías, e o capítulo 61 é o terceiro Isaías, portanto não é o primeiro de todos, que foi 800 anos antes de Cristo. Então, o que vocês acabaram de ouvir, quer dizer, esta profecia acabou de ser cumprida. E o que é que diz a profecia? Que Deus ia enviar o seu mensageiro, o seu ungido. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, o que vocês acabaram de ouvir é um texto sobre o Messias, aquele que vocês estão esperando há tanto tempo, pois ele já chegou, sou eu. Porque se a profecia se cumpriu nele, significa que o Messias era ele. E aí Jesus continuou a falar, e todos começaram a elogiar Jesus, pela sua maneira agradável e simpática de falar. Isso é na linguagem de hoje. A maneira agradável e simpática de falar. Jesus não era ofensivo, Jesus não era um sujeito que exigia fiel cumprimento disso, daquilo. Não. O que as pessoas tinham que cumprir, que era a lei, fariam por uma necessidade pessoal. E não necessariamente porque era obrigatório fazer aquilo. E aí puseram em dúvida quem era Jesus, não sabemos quem ele é, não sei o quê, e papapá. E como duvidassem dele, porque viam em Jesus um homem agradável. O filho de um carpinteiro, até chegaram a dizer isso, não é o filho de José, o carpinteiro, ele está na cidade que ele cresceu. Todas aquelas pessoas, hipoteticamente, conheciam Jesus. Conheciam Jesus porque o tinham visto criança, tinham visto adolescente, tinham visto crescer, e agora era um homem de 30 anos. Então Jesus diz para eles assim: pois eu afirmo a vocês, e isto é verdade, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Isso se transformou num provérbio. Ninguém é profeta na sua terra. Os primeiros que não reconhecem o profeta, que não reconhecem aquela pessoa distinta, aquela pessoa que é diferente dos outros, são os próprios conterrâneos. Esses não conhecem o profeta. São os que duvidam dele. Eu estou aqui... Então, tomemos por hipótese, bem rasteira, uma pessoa que a gente conhece desde criança, criancinha, um camarada que jogava bola, né? De repente ele volta um jovem homem e
é um músico, um famoso pintor. Ué, isso aí? Mas esse não é aquele magricela que jogava bola aqui na rua conosco? Esse não é aquele camarada que foi reprovado na escola? Como é que hoje ele é aquele famoso? São os primeiros a não reconhecer os seus conterrâneos. A isso dá-se o nome de inveja. É um dos pecados capitais, é a inveja. Ué, mas nós o conhecemos, nós o vimos crescer. Como é que ele pode ter chegado a este ponto que nós não chegamos? Sendo ele um camarada, um reles, aqui no caso, o filho de um carpinteiro. Carpinteiro igual ao pai. Como é que agora ele tem a capacidade de falar essas coisas? E aí, mas no meio daquilo, olha bem, havia muita gente e Jesus se recusa a fazer, lá na cidade onde ele crescera, já os milagres, entre aspas, que ele já havia feito em outros lugares. A fama dele o precedia em Nazaré. E lá ele não faz milagre, ele não chama de milagre, é claro, mas de sinal. Não vai fazer sinal nenhum. Porque para nós reconhecermos um sinal de Deus, é preciso que nós sejamos abertos ao sinal. Eu só reconheço aqui um milagre porque eu estou aberto ao milagre. O milagre fala para cada um de nós individualmente. Eu já experimentei uma coisa dessas. Permita-me dizer. Mas não interessa. Interessa para mim. Para mim foi. Eu tenho certeza de que foi. No mais íntimo do meu ser, eu sei que foi. Agora, isso foi especificamente para mim. Não foi para a multidão. Diferente, por exemplo, de Fátima, em que o sol começou a girar para uma multidão, porque a multidão era incrédula, não acreditava na palavra de 3 crianças, acerca de Nossa Senhora. O mesmo aconteceu em relação a Nossa Senhora, a Nossa Senhora de Guadalupe, não é? Com o índio Juan Diego, que hoje é San Juan Diego. Mas como é que eu vou convencer essa gente? Vai e mostra o manto. Aí, quando mostrou o manto, aparecia lá a figura de Maria, que está lá até hoje, na Catedral do México, para quem quiser ver. Muito bem. Vamos começar a entender a primeira das palavras que eu coloquei aqui, a multidão. Então, havia muita gente cercando Jesus. Chamamos a isso, aliás, os evangelistas chamam a isso de multidão. E no meio da multidão, havia aqueles que ficaram admirados com Jesus, aqueles que se deixaram levar pelas suas palavras, mas também havia os que se opunham a Jesus. Por inveja, a inveja que leva ao ódio, e ao ódio que conduz à morte. Então, esse é um grupo que vai estar sempre no meio da multidão para tentar pegar Jesus em alguma palavra errada contra a lei de Moisés, aí seria um problema deles, judeus, ou então a prática de algum ato que o levasse a ser visto pela autoridade romana como um subversivo, um revolucionário. E os havia aos montes, na Israel antiga. Estamos falando desse tempo aqui. Então, no meio da multidão há de tudo. E isso não é só lá, é hoje também. No meio da multidão há de tudo. E se formos reduzir a coisa ao seu denominador comum, mínimo, é exatamente dizer que
entre a multidão existem os prós e os contra. Sendo que os prós não são prós porque sentem algo dentro de si. Os que sentem algo dentro de si vão continuar com Jesus. Aqueles que só estão lá por ouvir, porque Jesus faz uns milagres, faz umas curas tão extraordinárias, que eu vou lá, ele bota a mão na minha cabeça e eu fico curado. São curiosos, estão mais interessados no benefício pessoal que podem receber de Jesus. Mas são parte da multidão, são parte do povo. Isso não mudou nada. Continua exatamente a mesma coisa. E então, essas pessoas são... Então, nós temos a multidão desses, temos aqueles que são pró-Jesus, lá pelos seus motivos, há aqueles que realmente não, isso são palavras novas, ele realmente é diferente. Vamos continuar ouvindo a sua palavra. Vamos procurar fazer como ele faz. Esses, do meio da multidão, vão se transformar em quê? Em discípulos de Jesus. São aqueles na multidão que acreditam, mesmo que fracamente, em Jesus. Que são atraídos pela sua palavra e pelos seus feitos, que vamos chamar de milagres, que é preciso ver um milagre, né? Nós, humanos, precisamos da coisa concreta, material, para acreditar. Lembrem-se de Tomé. A gente precisa acreditar, precisa segurar, precisa tocar, precisa ver. Senão eu não acredito. E aqueles que de boa vontade acreditam por quê? Porque não acreditam com os olhos, porque estejam vendo, ou com as mãos, porque estejam tocando, mas acreditam no fundo do coração. É do coração que parte a crença. E a essa crença partida do coração nós chamamos fé. Aí está a fé, quer dizer, é uma maneira de a gente achar a fé. O que me diz que eu assisti a um milagre, que foi exatamente um milagre, aquilo que aconteceu comigo? Não, claro que me envolve. Eu acredito pela fé. Foi por isso que eu vi o que vi. Ninguém mais viu. Nem a outra pessoa envolvida na história. Mas aquilo serviu para mim. Foi diretamente para mim. Então, evidentemente que na fé eu creio. Porque para Deus nada é impossível. Mas no meio da multidão há também aqueles que são contra Jesus. São decididamente contrários a Jesus. E nós ouvimos isso no Evangelho todo. O Evangelho, ou os Evangelhos, todos eles falam da mesma coisa. Há sempre um grupo que se põe contra Jesus. Quais são esses? Quem são esses? Quem são os membros desse? Os fariseus, em primeiro lugar. Os mestres da lei. Em suma, a autoridade religiosa de Israel. A elite religiosa de Israel. Eu já não digo a política. Quer dizer, Herodes e companhia. Porque esses seriam contra mesmo. Aliás, nem judeus eram. Por isso eram detestados pelos judeus também. Muito bem. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva, porque Jesus desce a ripa neles. Aí Jesus começa a falar as verdades. Ficou com raiva por quê? Porque lá no fundo de cada um, as palavras de Jesus tocou forte. Se por um lado tocava suavemente, palavras agradáveis, etc., porque o coração está aberto para ouvir a palavra,
acolher a palavra. Esses não. Esses têm fel no coração, têm raiva no coração. Aí é claro que aí vai contra eles. Eu não vou fazer nenhum sinal aqui porque ninguém acredita. É o que Jesus está dizendo. Ninguém tem fé. Se não tem fé, uma pessoa que diz que Deus não existe, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Primeiro, claro, vai ser impedido em algum momento, mas se ele fizer as maiores barbaridades que se possam imaginar, está claro que porque ele não tem nenhuma constrição moral. A consciência está ofuscada pelo ego. Eu sou o máximo. Aquela personagem do Chico Anísio, né, de saudosa memória, eu sou simplesmente o máximo. Alberto, eu sou simplesmente o máximo. Esse aí, eu sou o cara. Aí ele vai e faz as coisas que lhe dão na telha. Ele não tem nenhuma constrição moral. A sua consciência, ele mata a consciência. Aí ele acha que pode fazer tudo. Então essa gente, claro, fica com raiva daqueles que chegam e dizem a verdade. E dizem a verdade porque eles ficam com mais raiva ainda, porque sabem que no fundo, Jesus tem razão. Então o que eles fizeram, hein? Lá na sinagoga eles se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram ao alto do monte, onde a cidade estava construída para jogá-lo de lá de cima para baixo. Quer dizer, para matar Jesus. Aonde? Em Nazaré. E o que é Nazaré? É a terra onde Jesus cresceu. Mas Jesus passou, aí é que eu acho, pelo meio, diz o evangelista Lucas, que Jesus passou pelo meio da multidão, e foi embora. Então, na multidão há os que ouvem Jesus por ouvir. Puxa, esse camarada é diferente dos outros, mas não tem nenhum apego maior. São chamados apenas pelo evento extraordinário de uma cura, por exemplo. Isso que ele fez com aquele camarada pode fazer comigo também, então deixa chegar perto. Benefício próprio. Jesus é uma mercadoria de troca. Eu estou aqui, eu estou diante de você, então você me dá o que você tem para dar. Mas há também, no meio dessa gente, aqueles que não, que vão para Jesus porque estão tocados no fundo do coração pelas palavras dele. Aí as ações de Jesus têm sentido. Não vão lá necessariamente pedir. Eles vão lá para se instruir, para se deixar levar pelas palavras, para absorvê-las, para, ouvindo, escutá-las no coração. Isso está no meio da multidão. Mas há também aqueles que têm raiva de Jesus, que são contra Jesus, que são os adversários de Jesus, que são os inimigos de Jesus. Então vamos entender que esse é um grupo grande, enorme. A multidão é um grupo imenso, mas tem também aquele grupo que não é pequeno, que estão mais chegados a Jesus. Jesus, então, vai embora, começa a sua missão. A missão dele vai se desenrolar ao lado do lago, às margens do lago de Genezaré, que é o grande lago da região, chamado Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, porque a região é Galileia, e mar, na realidade, não é um mar, é um lago, mas como é muito grande,
Então ele é chamado de mar no texto sagrado. Até hoje, o Mar da Galileia. E as margens deste lago, tanto na margem oriental como na margem ocidental, como na parte setentrional, como na parte meridional, enfim, ao redor do lago que Jesus vai agir. E onde acontecerão alguns dos seus milagres maiores, vamos chamar assim, como, por exemplo, quando ele anda na água. Como, por exemplo, quando ele faz cessar a ventania, o temporal, e os discípulos estão na barca, e principalmente o primeiro de todos, quando ele entrando na barca, que pertencia a um deles, a um pescador chamado Simão, ele entra nessa barca, e depois de falar para a multidão, ele diz para os pescadores, olha aqui, para o dono do barco, que é Simão, olha aqui, avante, saiam de novo para o alto mar, que é o alto do lago, no meio do lago, e lá lancem as redes. Eles tinham passado a noite inteira pescando e não tinham pegado um peixe. Naquele momento, o chefe deles, que é Simão, diz, ó Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Agora, meio-dia, não é hora de pescaria. Os peixes saíram. Mas, como és tu que estás falando, nós confiamos. Então, vamos lá. Aí chamou os outros e foram para o meio do lago. Lançaram a rede e pegaram uma quantidade tão grande de peixe que as redes quase rompiam e o barco quase virava. Por quê? Porque acreditaram. Porque esse Simão, principalmente, acreditou na palavra de Jesus. Ele é parte da multidão? É parte da multidão. Mas que multidão é essa? A multidão que acredita naquele homem. Resiste, acredita como homem. Não, a gente tem que ver em tudo. Mas vamos lá, porque tu falaste. Essa é uma grande lição. É difícil crer nisso. A minha razão me põe para o lado contrário, com argumentos. Mas como és tu que estás falando, eu creio. Sinônimo de eu tenho fé. Então eu vou. É exatamente esta parte que São Lucas conta já no capítulo número 5. Ele diz assim, certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Quer dizer, missão de Jesus, transmitir a mensagem de Deus. Essa é a missão de Jesus. Ele veio como enviado do Pai para transmitir a palavra de Deus. Ele que é a palavra de Deus encarnada. Ele viu 2 barcos e aí acontece isso que eu acabei de contar. Então ele vai para lá, vai, etc, 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 etc. Muito bem. Então, Jesus tinha mandado e os outros, a quantidade de... Bom, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de gente, pescar homens, pescar gentes. Ele, a essa altura, já tinha mudado o nome de Simão para Pedro. Não, já não falou Pedro, falou em aramaico Cefas, ou Cefá, Kefá, que quer dizer pedra. Então ele diz, tu és Simão, mas tu serás Kefá, ou seja, pedra. E mais tarde, 1 ano e meio depois, ele vai dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muito bem. A partir daí,
Jesus, já com 4 indivíduos ao lado dele e arrebanhando outros tantos, ele chegava e dizia assim: você aí, vem e segue-me. Esse você vem, Jesus vem e chama, vocação. Vocação é a primeira coisa. Jesus vê a pessoa e chama. A pessoa ouve o chamado de Jesus no coração e vai atrás. E se transforma em quê? Ele sai da multidão para pertencer àquele grupo mais próximo de Jesus. Aquele grupo que crê efetivamente em Jesus. Que quer crer, que sente no fundo de si uma ânsia, uma vontade de seguir Jesus. É o que nós vimos fazendo nesses anos em que estamos aqui nesse estudo bíblico. Esta vontade de seguir Jesus, de conhecer mais a fundo a sua palavra, que é palavra, caminho, verdade e vida. Nós somos desse grupo, dos discípulos de Jesus. Aqueles que estão mais próximos. Aí Jesus curou um paralítico, vai chamando outros tantos, etc, etc, e até que finalmente, já no capítulo número 6, naquela ocasião, Jesus subiu a um monte para orar. Jesus foi orar. Quando se fala da oração de Jesus, e Lucas é o evangelista por excelência de Jesus orante. Jesus sobe sempre a montanha. Subir a montanha quer dizer aproximar-se de Deus. Ele vai a Deus para conversar com o Pai. Jesus não vai lá para fazer uma oração mecânica. Não, oração significa conversar, dialogar de filho para o Pai. Como Jesus faz. Ele precisa do Pai. Ele precisa da força do Pai que lhe vem pelo Espírito, justamente para fazer o que ele tem que fazer, ou seja, cumprir a sua missão. Naquela ocasião, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite inteira orando a Deus. Aqui a pergunta que se faz é essa: Jesus, o Filho de Deus, nós acreditamos, não é? Ele passa a noite inteira orando a Deus. Algo extraordinário vai acontecer. Orando a Deus quer dizer conversando com o Pai. Olha, Pai, eu pretendo fazer isso, o que é que você acha? Me dá uma luz. Jesus está no alto do monte como o homem que ele é. Tem necessidade de conversar com Deus. A pergunta que se nos põe aqui é essa: e eu? Será que eu dedico 1 minutinho da minha vida por dia para conversar com Deus? Ou estou assoberbado pelo meu trabalho? Sei que o trabalho santifica a gente. Mas nós não nascemos para ser escravos do trabalho. O trabalho é um caminho de santificação, não para nos escravizar. E nós somos mais que o trabalho. Agora precisamos trabalhar. E é lamentável que uma multidão não tenha trabalho. Trabalho digno, que lhe dê sustento e que faça dele uma pessoa digna. Agora, escravo, não. Passou a noite inteira orando. A pergunta é: eu não preciso passar a noite inteira orando, mas quantas vezes por dia, pelo menos uma única vez por dia, eu devo abrir a Bíblia? E abrir assim, em qualquer página, e dar uma lida. Mas uma lida com vontade de entender. E se não entender, buscar alguém que entenda, ou participar de um grupo. Olha, o nosso aqui há muitos anos faz essa caminhada, que a gente chama de estudo bíblico. Mas, tomara que haja outros tantos por outros lugares.
Passou orando. Quando amanheceu, continua aqui no capítulo 6, versículos 12 para frente. Quando amanheceu, Jesus chamou os seus discípulos. Aí aparece a palavra discípulo. Aqui em Lucas. Mateus já tinha falado disso lá atrás, mas nós estamos em Lucas. Então, para não fugir a coisa, nem estou fazendo um estudo paralelo, mas ele chamou os seus discípulos. Discípulos, aqueles que estão mais próximos. Quantas pessoas havia? Sei lá, mas provavelmente umas 50, 70, 90, 100 pessoas. Quando amanheceu, Jesus desceu do monte e eles estavam acampados, ou estavam embaixo, no sopé do monte, e Jesus então se aproxima deles, são os seus discípulos, ou seja, aqueles que são mais próximos de Jesus, você e eu. E ali, ele escolheu. Jesus é quem escolhe 12 deles. Escolheu 12. E deu a eles o nome de apóstolos. Então, os discípulos se transformam em apóstolos. Primeiro, saem da multidão. Aí nós temos os discípulos, e os discípulos que estão na multidão, que saem da multidão. Os discípulos que se aproximam de Jesus são aqueles mais próximos de Jesus. Desses discípulos, Jesus escolhe 12. Ou seja, quem escolhe, quem tem a iniciativa de escolher é Jesus. E diz São Lucas, em Marcos e Mateus é um pouco diferente, diz São Lucas que Jesus os chamou de apóstolos. Então ele diz assim, olha, vocês são meus discípulos, agora vocês serão meus apóstolos. Por quê? Porque isso tem um significado. Ele chamou os apóstolos, e quem são esses apóstolos? São aqueles 12. Ele menciona quais são os 12. Então ele diz que esses 12 são Simão, que Jesus botou o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, porque são os 4 pescadores primeiros. Aqueles que a barca era de Pedro. Então são, na ordem, Simão, André, Tiago e João, mas ao mesmo tempo. Ele o chamou assim. Claro, São Mateus conta isso, mas de uma outra maneira. Mas esses são aqueles que Jesus escolhe assim, pessoalmente. Eu quero você. Notem bem, esses 4 são pescadores, pertencem a uma espécie de cooperativa de pescadores, da qual Pedro é o chefe. E o pai dos 2 outros, que são Tiago e João, o pai deles, Zebedeu, também é sócio de Pedro nessa cooperativa. Esses são pescadores. Agora, estão ali outros tantos. Os 12 que ele chama são esses. E depois, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tiago, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Além de Judas, o último de todos, Judas Iscariotes, aquele que trairia Jesus. Essa lista dos 12 apóstolos, escolhidos a dedo por Jesus, olha aquele. Se a gente for pensar racionalmente, não escolheu muito bem não, porque escolheu um que foi traidor. Um que o traiu. Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus. Agora também temos que notar que essa é uma lista muito heterogênea. Por exemplo, os quatro primeiros mencionados, que é Pedro, André, Tiago e João, são pescadores.
Os outros não são bem assim, não. Por exemplo, Mateus. Mateus era o publicano, era o coletor de impostos. Simão era um zelota, quer dizer, era um funcionário, era perseguido pela polícia, porque ele era considerado um bandido. Porque lutava, na ideia dele, pela independência do seu povo. Ou seja, lutava pela liberdade do povo, que estava escravizado, tanto aos seus senhores líderes religiosos e políticos, como e principalmente escravizados pelos romanos. Então eles se levantavam em arma contra o domínio estrangeiro, o domínio de Roma. E o Judas Iscariotes, Judas o traidor, quer dizer, conhecido como traidor, era também um zelota. Porque zelota vem da palavra grega zelos, que significa fervor. Ele era um fervoroso, só que Judas era mais. Era um sicário. Sicário quer dizer um revolucionário mesmo. Além de outras características que depois o Evangelho vai mostrando, especialmente João. Mas aqui nós não vamos. O que podemos ver na escolha de Jesus é que ela é bem heterogênea. Veja, não existe um PhD de coisa alguma, a menos que a gente considere o pescador. Não existe um acadêmico, não há um doutor da lei, não existe um fariseu. Pelo contrário, gente simples, os pescadores e outros tantos. Gente como Levi, ou seja, Mateus, um que era considerado pagão, considerado pecador, não pagão, mas pecador pelos seus próprios conterrâneos, porque era um cobrador de impostos. Esse Jesus escolheu. E escolheu 2 outros que pertenciam a um grupo revolucionário, chamado zelotas. Filipe, de origem grega, o nome dele é grego. Então, isso indica uma abertura para o mundo exterior. Então, Jesus, na realidade, escolhe os seus apóstolos. Entre os discípulos, ele faz desses 12, que são os seus apóstolos, que vão ter uma missão. E esses vêm dos diversos setores diferentes da sociedade. Nenhum deles tem um grau cultural elevado, nem podiam. Os que deviam ser mais cultos são exatamente Bartolomeu, que é o Natanael, né? Bartolomeu, e tem o Mateus, o próprio Mateus, que cobrava o imposto, então, evidentemente, ele era um camarada de certo conhecimento. Não era como os outros, que eram pessoas simples. Tinha os revolucionários, tinha isso e aquilo. Este é o povo de Deus. Não é um grupo homogêneo, pelo contrário, é um grupo heterogêneo, porque é na diversidade que a gente se fortalece. Este é o núcleo inicial daquilo que viria a ser a igreja. A igreja tem que ser diversa na unidade. Todos aqui vão se reunir ao redor de Pedro, sob a chefia de Pedro, muito mais tarde. E Pedro vai negar Jesus, note bem. Mas ele foi escolhido por Jesus. Então Jesus não discrimina ninguém. Isto é parte da sua missão. Ele veio para todos. E como este aqui é o núcleo inicial da igreja, veja, 12, um número simbólico. Quantas eram as tribos de Israel? 12. Então é em cima de 12 que Jesus vai construir, vai erigir a sua igreja.
E o pilar principal vai ser Pedro. E mais tarde, quando Judas já tiver ido, etc., Paulo. Esse vai ser até mais forte, mais sólido, porque muito mais culto. E muito mais dedicado ao Senhor. Por quê? Porque fora inimigo dele. Porque perseguira Jesus na sua igreja. Ao se converter, pelo amor de Jesus, e porque se abriu a ação do Espírito nele, ele se transforma no maior de todos os apóstolos. Mas o chefe é Pedro. Porque foi para ele que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pois o representante de Pedro na terra, o Pedro moderno, é o Papa. Para nós católicos, este é o Pedro. E é justamente ao redor dele que a igreja tem que se manter unida, em comunhão, sínodo. É isso que significa sínodo, em comunhão. Quer dizer, um do lado do outro. E Jesus escolhe os apóstolos. Veja, até então, ele vinha trabalhando, digamos assim, ele vinha levando a mensagem dele sozinho. Mas agora ele escolhe esses 12. Mais à frente, já aí, então os discípulos que se transformam em apóstolos. Aqui, Lucas 6, 12 ao 16. Aqui, já no capítulo número 9, portanto, Jesus faz, entre o capítulo número 6, da escolha, e o capítulo número 9, passa-se um tempão. E aí muita coisa acontece, muito milagre acontece, etc, etc, e eles estão vendo. Esses que Jesus chamou de apóstolos, principalmente, mas é toda aquela multidão que o acompanhava como discípulos. Eles estão vendo, até já tinha acontecido a primeira multiplicação dos pães. Aí Jesus, capítulo 9, primeiro versículo, até o 6, Jesus chamou os 12 discípulos, que ele chamara de apóstolos, portanto, os 12, e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Muito bem. Os discípulos, a quem Jesus chamara de apóstolos, recebem agora a missão. E com a missão recebem o poder que vem do alto. Recebem a missão de sair para expulsar todos os demônios e curar todas as doenças. Ou seja, Jesus dá a esses seus apóstolos, que agora são seus enviados, ele dá a esses seus apóstolos, seus amigos, o poder de expulsar demônios e o poder de cura, que é o poder do Messias, do Filho de Deus. Ele transfere isso para os seus apóstolos, para que os seus apóstolos, aqueles mais chegados, tenham o mesmo poder de fazer esse tipo de coisa que ele tem. Porque eles estão unidos ao Cristo. Porque eles creem na palavra de Jesus. Porque Jesus os quer como companheiros de missão. Qual é a missão de Jesus? Exatamente essa: curar os doentes, chamar de volta os que estão afastados de Deus para Deus. Esta vai ser a missão dos apóstolos. E como eles são o núcleo inicial da igreja, será também a missão da igreja. Por isso a igreja é missionária. E vai mais além. Poder.
e disse para eles: olha, vocês não levem absolutamente nada, saiam em viagem, mas vão apenas com a fé em Deus. Não levem nada, nem cajado para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam dessa cidade ou da casa e não voltem mais, nem à casa nem à cidade. E na saída, sacudam o pó de suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Em suma, Jesus envia. Portanto, a missão é precedida de quê? Do envio. Ao envio sucede a missão. Em suma, nós somos vocacionados, chamados por Jesus para cumprir uma missão. Para que essa missão seja cumprida, é preciso que a gente seja enviado. Por isso, na liturgia antiga, as últimas palavras que o padre dizia, quando era em latim, quando terminava a missa, as últimas palavras do padre eram ite, ide, missa est. Tradução, ide, saiam daqui para o mundo. A missa acabou, mas a tradução é essa. A missa acabou. Então, como a missa acabou, vocês já foram alimentados da palavra, alimentados da Eucaristia, que é o corpo de Cristo, agora tem que sair para cumprir a missão. E a missão é essa: é levar a palavra de Jesus a toda a humanidade. E veja, Jesus podia fazer isso? Podia, ele era o Filho de Deus. Para toda a humanidade, sim. Para Deus nada é impossível. Ele podia estalar o dedo e todo mundo passava a saber o que ele queria, mas ele não quis fazer isso. Ele quis contar com o apoio dos seus amigos, daqueles que o acompanhavam, mais de perto, daqueles que acreditavam nele, sinceramente, de todo o coração, embora fossem pessoas fracas, como nós hoje. Somos fracos, mas Jesus acredita em nós. Acredita que nós possamos levar a mensagem dele para as outras pessoas. Então não podemos ficar estáticos num lugar. Por isso o Papa Francisco diz a toda hora que a igreja é igreja em saída. Igreja em saída é a igreja missionária. E por isso o sínodo dos bispos está reunido em Roma. Quer dizer, a primeira fase termina hoje. As deliberações no ano que vem continuará com a segunda etapa. Aí haverá uma conclusão final. Mas a igreja está justamente aprofundando-se nesse tema, porque ele é capital. Porque não foi uma coisa decidida pelo Papa Francisco, nem pelos papas que o precederam. Isto nasceu no próprio nascimento da igreja. Por isso o Espírito Santo desceu sobre elas, sobre aquelas pessoas reunidas no cenáculo. Por isso o Espírito Santo desceu sobre essas pessoas que estavam ao redor de uma fundamental, que é Maria, a mãe de Jesus. Ninguém cumpre a missão que Jesus pede que nós cumpramos sem o auxílio de Maria. A melhor maneira de cumprir a missão é pedindo à mãe que nos ajude. Porque ela foi a mais fiel discípula da palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
E depois diz para os serventes naquele casamento, naquelas bodas: fazei tudo o que ele vos disser. Então ela sabia como cumprir a missão. Ela já estava cumprindo. E o filho está vendo. E está aprendendo com ela. O próprio Jesus, quando crescia, aprendeu com a mãe, com o pai José, mas aprendeu com a mãe, principalmente com a mãe. Quando ele diz: vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Missão. Fazer a vontade do Pai. Não é isso que Nossa Senhora fez? Faça-se em mim segundo a tua palavra, quer dizer, a tua vontade. E a vontade de Deus não é uma coisa absurda, aberrante, absolutamente. É difícil cumprir a missão? Sim, certamente é. Mas nós não devemos nos esquecer que Jesus disse que ficaria conosco. Ele nos envia, Ele nos manda, mas Ele fica conosco. Ao lado dos 12 apóstolos, que é onde a gente se integra, nós somos apóstolos na medida em que nós somos enviados em missão. E o apóstolo é aquele que leva a boa nova do reino para os outros. É o que Jesus fez. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? Trazer a vocês o reino de Deus. Para que vocês todos sejam parte ativa desse reino. Ele é de vocês. E eu vim mostrar isso, eu vim fazer isso. Aliás, eu sou o reino. É Ele que é o reino. Então Jesus não quis fazer isto sozinho. Ele quis contar com a companhia dos seus amigos. Inicialmente daqueles que ele escolheu a dedo, que são os 12, aos quais ele chamou de apóstolos. Para junto com ele os mandou à frente dele. Assim diz Mateus e diz Marcos. Ele diz assim: eis que eu os envio. Vamos ver aqui. Depois disso, quer dizer, dessas coisas todas, Jesus escolheu mais 72 dos seus seguidores. Diz esse texto aqui. E os enviou. Ele escolhe vocação. E envia 2 a 2. Não enviou sozinho, não. Enviou 2 a 2 a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Então eles iam à frente como arautos, como mensageiros da boa nova. Eis que vem aí o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. O Messias chegou. E ele dá as instruções aos 72. E aí, pronto, eles vão e depois cumprem a missão. Mas o que é importante aqui é isto. A igreja é o conjunto de todos os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, sem discriminação alguma. A igreja está sempre de portas abertas, como diz o Papa, para receber todos aqueles que de boa vontade querem ouvir a palavra de Deus, meditar sobre ela, escutá-la no coração e depois, fundamentalmente, colocá-la em prática. E a gente coloca em prática não é pegando um megafone e ir lá para o Largo da Carioca para fazer barulho. Aliás, seria uma perda de tempo, porque a cidade anda degradada. Não tem ninguém. Mas não é isso. Mas aonde quer que nós estejamos, nós devemos ser os arautos de Cristo, devemos levar às pessoas a mensagem que Cristo nos deu e nos pediu que levassem aqui, mas unidos,
em conjunto, 2 a 2, olha bem. Isso aqui é simbólico, também tem um significado. Não vamos entrar nisso agora. Apenas para dizer que nesse mês de outubro, que está finalizando, que é o mês missionário, que é o mês das missões, reavivar no nosso espírito apostólico, isto é, de seguidores dos apóstolos que foram os primeiros missionários e que levaram o evangelho ao mundo. Afinal, o mundo hoje ouviu a palavra de Deus, graças à ação desses missionários. Foram os primeiros que nos trouxeram a palavra de Deus. Nós próprios. Aquilo que a gente chama de catecismo, o nosso catequista, a nossa catequista foi uma missionária. Pois ela nos ensinou, ou passou para nós, as verdades de Cristo. O Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, a palavra viva de Deus entre nós. Quis trazer isso hoje para que, meditando um pouquinho sobre esses fatos que aconteceram e que estão registrados no Evangelho, e não é só no Evangelho de São Lucas, mas no de São Mateus e São Marcos também, esses fatos possam estar presentes na nossa mente quando saímos pelo mundo em missão. E sair pelo mundo é sair dentro da nossa casa, começa dentro da nossa casa. Depois pode passar para o trabalho, na rua, no comércio, na padaria. É isso que nós devemos ter em mente. Nós somos filhos muito amados de Deus. E cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que veio, amando do Pai, cumprir uma missão. Mas missão que ele cumpriu não apenas porque o Pai lhe havia pedido, isso é fundamental, mas porque ele quis cumprir. E ele quis transformar-nos, ou seja, aqueles no meio do qual ele veio mostrar o reino, ele quis nos transformar em seus discípulos e seus apóstolos. Mas, acima de tudo, não nos transformou, mas fez de nós seus irmãos. E como irmãos dele, nos levou para o Pai. Quando ele ascendeu aos céus, já ressuscitado. Nós vivemos com os pés na terra, mas a nossa cabeça está no céu, porque nós estamos em Cristo no céu, ao lado do Pai. Já estamos. A pergunta é essa: você crê? Eu creio. Nós temos uma missão na vida. A nossa missão, é claro, vai de acordo com a nossa vocação. Há uns que foram escolhidos para ser médicos, outros são professores, outros são advogados, etc, etc, etc. Todo tipo de profissão. Isto é uma vocação. Muitas vezes a pessoa sai pelo caminho errado. Mas não deixa de ser uma vocação. Mas há uma vocação maior. E essa vocação maior é aquela que Deus, por seu Filho, disse: sede santos como vosso Pai é santo. A nossa grande vocação é a santidade, porque nós somos feitos à imagem e conforme a semelhança de Deus. Este é um objetivo a que devemos almejar, buscarmos ser santos. Ser santo não é estar num nicho
num altar de igreja, absolutamente. Ser santo é fazer na terra aquilo que os santos que nos servem de modelo fizeram. E eles fizeram cumprindo um chamado, vocação, se sentindo enviados e realizando a missão que eles descobriram no fundo do coração, pela fé. Esta é a grande mensagem. E isto tanto faz, tanto pode significar fazê-la humildemente dentro de casa. Há pessoas que cumprem uma vocação sem dizer uma palavra. Aqui mesmo em São José e Nossa Senhora das Dores, eu conheci um que eu considero santo, está no céu, embora não esteja em nenhum nicho de altar. Mas foi aqui, conviveu conosco. Aliás, não foi um só não, 2 pelo menos, eu tenho certeza absoluta. Exatamente porque na humildade, e um deles, no silêncio, ele cumpriu a sua missão. Era olhar para ele e ver Jesus. Ele não falava com a boca, mas dizia com as ações, com o olhar, com o coração e especialmente com o doce e suave sorriso que emoldurava a sua face. Já crispada pelos anos de vida que tinha. Conheci-o aqui, trabalhou comigo, me ajudou muito. Uma vez me disse assim, mas professor, eu não abro a boca, eu não digo nada. Aí eu digo, não, o senhor não fala, mas diz. E é isso. É assim que a gente pode cumprir a missão. De todas as maneiras, nós fomos chamados por Deus, vocacionados, para cumprir uma missão. E somos enviados ao mundo. Pertencemos à igreja porque somos a igreja. E a igreja missionária, porque não se compreende a igreja católica não sendo uma igreja missionária. Porque assim fez Jesus. Ele veio, ele próprio disse, vim para cumprir uma missão. Se o fundador da igreja veio para cumprir uma missão, essa igreja, por ele fundada, também é missionária. E sempre em saída, porque nós acabamos de ouvir de São Lucas que Jesus escolhe aqueles, né, designa aqueles, chama, designa e envia. Você enviou, quer dizer, ite, missa est, quer dizer, você está enviado a cumprir uma missão. Missa é justamente o feminino da palavra missio, que quer dizer missão. Tenhamos isso em mente no nosso dia a dia. E tenhamos isto em mente para alegremente sairmos pelo mundo proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. E diante do seu nome todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra. E quando duvidarem de nós, quando nos virem fazer isto, nos ajoelharmos diante deste nome, digamos simplesmente, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o meu Senhor, mas, sobretudo, meu irmão, meu amigo. Continuemos a andar com Ele na nossa caminhada, que já vai para 30 anos. Para Ele, nada. Pode ter sido ontem. Mas para nós, já é um bom caminho. Venham, juntem-se a nós. A caminhada vale a pena. É parte da missão. Peçamos a Nossa Senhora, que foi missionária quando saiu para visitar sua prima Isabel, que ela nos ajude a seguir confiantes nesse caminho. E digamos, em honra dela,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, até a próxima.